Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista. Dengue, Zika e chikungunya são nomes já bastante conhecidos pelos brasileiros. E com a chegada do período chuvoso, temos que acender o sinal de alerta para a proliferação do mosquito transmissor das doenças, o Aedes aegypti. Para trazer mais informações sobre o assunto, a gente recebe aqui a gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, doutora Maria Tereza da Costa Oliveira. Obrigada pela presença, doutora. Obrigada a você. Doutora, ainda existe muita confusão a respeito das doenças, né? Sim, as doenças são parecidas, elas têm alguns sintomas, alguns sinais semelhantes, como, por exemplo, dor no corpo, febre, esse mal-estar. O que a gente observa, assim, é que dengue, esses sintomas, eles são bem intensos, de tal maneira que a pessoa fica muito prostrada mesmo, não é? Então, já com a zika, o que a gente tem é manchas no corpo e no olho, e não é mancha assim com secreção, não, é como se fosse uma conjuntivite seca, digamos. Já a chikungunya, as dores articulares são muito evidentes, então o comprometimento assim, das juntas, das articulações é muito evidente. Naturalmente, a gente está falando assim dos casos clássicos, porque podem variar os sintomas e até mesmo as doenças ocorrerem praticamente sem sintoma algum. Agora também pode ser ao contrário, né? Ter sintomas mais graves e em alguns casos levar à morte. Sim. No caso de dengue, principalmente, nos preocupa. É uma doença assim dinâmica. Ela pode começar dessa forma que eu falei, com febre, mal-estar, né? Dor atrás dos olhos, prostração, e evoluindo com uma gravidade, uma intensidade que assim, e levar em poucos dias a óbito. Tanto que, diante dos sintomas, o ideal é que já procure um serviço de saúde para ser avaliado. Algumas pessoas, inclusive, têm alguns fatores que contribuem para que possa evoluir com maior gravidade. Assim, os extremos da vida, né? As pessoas, então, na terceira idade, as pessoas com doenças crônicas, crianças pequenas, grávidas, são pessoas que a gente chamaria a atenção de que tem que, então, estar fazendo uma vigilância diária da evolução da doença. E diante de uma suspeita de dengue, outra coisa muito importante é ingestão de líquido. Beber bastante água e outros líquidos que goste, porque isso é um dos problemas que pode evoluir para um choque mesmo, que a gente chama de choque hipovolêmico, assim, por falta mesmo desse líquido, que às vezes pode até mesmo extravasar internamente. Então, daí é que a evolução é assim, é muito rápida. Então, enquanto espera uma consulta ou diante da suspeição, dobrar ou triplicar o que ingere normalmente de líquido, e está levando líquido junto para estar ingerindo. Importante, né? Agora, como é que está a situação em Belo Horizonte, doutora? Esse ano, a epidemia de dengue foi foi alta intensidade, vamos dizer assim. Foram confirmados 150 mil casos e 55 óbitos, predominando justamente óbitos em idosos e em pessoas com doenças crônicas. Daí chamar mesmo a atenção do tanto que o risco dessas pessoas aumenta. Então, agora Belo Horizonte acabou de fazer também um LIRA, que então é justamente o levantamento, né, de larvas em imóveis na capital, e apesar de ter dado inferior a 1, que significa como de baixo risco, né, a região nossa de Venda Nova já deu acima de 1, deu 1,1, e agora a gente sabe que com a chegada da chuva, a chuva traz ambientes propícios à proliferação do mosquito e com muita rapidez. Então, assim, outro fato que eu gostaria de mencionar é que, de novo, o LIRA tem encontrado que predominam criadores nos imóveis residenciais. Então, são vistoriados todos os imóveis, por amostragem, claro, cerca de 50 mil imóveis fazem parte dessa amostra, mas o que é sempre visualizado isso, né? Caixas d'água destampadas, reservatórios com água, calhas entupidas, vasilhames jogados nos quintais. Quer dizer, a população tem que estar atenta, porque agora o Aedes aegypti está trazendo três doenças graves.
Pois é, e a hora é agora, né? Estamos no início desse período, então limpar a casa mesmo, né? Isso porque a pessoa pode não ter essa ideia assim muito clara, mas os ovos podem estar agarrados em vasilhames, os ovos que foram depositados até pelo Aedes aegypti no ano passado. E aí vão eclodir porque eles se mantêm viáveis, esses ovos. Eles vão eclodir e vão transformar num mosquito adulto que já pode nascer contaminado, que já pode nascer preparado para transmitir. Porque teria antes um período, né, de ter que picar uma pessoa doente, passar o tempo dentro dele, para depois estar preparado para estar transmitindo. A gente sabe que muitos deles já nascem infectados, né? Então, aí a população tem que estar semanalmente, porque esse é o ciclo dele, está vigiando vasilhames. Se tem garrafas, põe de cabeça para baixo. Não deixar pneus ao ar livre, lugar destampado, que pode colecionar água. Se for guardar água da chuva para utilização, tem que estar muito bem fechado. Se tiver uma frestinha, o mosquito entra. Agora, doutora, depois da gente se falar nos anos anteriores muito em dengue e em zika, o Ministério da Saúde lançou um alerta dizendo que a chikungunya será o pior problema aí desse verão. Por que disso, né? Qual que é a gravidade aí, o risco dessa doença? Existe essa grande possibilidade, porque justamente chikungunya ainda não circulou, ou seja, não circulou de uma forma intensa, a população está toda suscetível. Esse ano, nós sim confirmamos zika e, infelizmente, muitos casos, inclusive, em gestantes, o que traz muita preocupação por causa dos riscos para o seu bebê. Então, Belo Horizonte, inclusive, está fazendo o segmento dessas gestantes confirmadas. Então, como eu te disse, dengue a gente já tem há muitos anos, então uma parte da população já é imune, apesar de que são 4 vírus. Sim. Mas quem circulou mesmo este ano foi o vírus 1. É ele que tem predominado mesmo, né? Na última vez que nós tivemos tanta intensidade de casos assim em Belo Horizonte, a gente estava em 2013 com uma parte era 4 e a outra parte era o dengue 1. Mas dessa vez foi só o dengue 1 que circulou. Então, nossa população, uma parte da população já é imune. Agora, em relação à zika, menos, porque não foi tão assim, explosiva, né, a doença aqui dentro do município. E em relação à chikungunya, então, que nós temos muito poucos casos autóctones registrados, existe sim a possibilidade de um aumento considerável do número de casos. Agora, falando da zika, esse alerta aí para as gestantes, continuam, né? Os cuidados, quais são, doutora? Principalmente, aí, então, uso de repelente, né? E roupas, se possível, que possam cobrir boa parte do corpo para evitar picadas do mosquito. E mais que tudo, no seu peridomicílio, né, não pode definitivamente ter criadouros do mosquito. E, além do mais, se puder também colocar telas de proteção nas janelas ou até mesmo em portas, porque quando às vezes chega em casa no fim do dia, mesmo tendo aplicado repelente e tudo mais, mas é uma medida adicional, porque vai abrir as janelas, mas aí não tem perigo de entrada do mosquito. Então, em relação à gestante, os cuidados devem ser assim triplicados. Agora, todas elas podem acometer o paciente mais de uma vez? Que a dengue, a senhora disse que tem mais de um tipo, né? A zika e a chikungunya também? Não, até o momento parece que são vírus únicos desses outros dois. Mas em relação à dengue, sim, é possível que uma pessoa tenha 4 episódios diferentes. Em relação à dengue, a senhora disse que, né, tem esses 4 tipos. Quais são? Qual é o mais grave? Na verdade, existe assim, uma definição de que o 2 pode ser mais grave do que os demais. No entanto, o que a gente observa é que os 4 têm sintomas muito, muito semelhantes e que o que pesa mesmo é as condições da pessoa e aquele cuidado também no acompanhamento do caso. A pessoa estar atenta, porque às vezes, por exemplo, vou hoje no centro de saúde, vou consultar e o médico diz que eu estou bem. No entanto, às vezes mesmo não tendo nenhuma doença crônica, não tendo nenhum fator agravante, no dia seguinte eu posso levantar muito mal.
Então, nesse caso, tem que voltar imediatamente, né? E como eu disse também, estar muito atento à questão de ingestão de líquido, que vai ser feito, então, o cálculo da necessidade pelo profissional de saúde, então que a pessoa esteja atenta mesmo nessa ingestão e atenta de que dengue é uma doença dinâmica. Hoje pode estar leve os sintomas e no dia seguinte ter agravado, então retornar ao serviço. Agora, então vamos, para a gente encerrar, doutora, quais as orientações à população? A senhora disse que aos primeiros sintomas as pessoas devem procurar um médico. A que sintomas elas devem ficar atentas? Qual que é a orientação? Então, como eu disse inicialmente, os sintomas são sintomas de viroses de uma maneira geral, mas febre e mal-estar e prostração, desânimo, pode ter manchas no corpo ou não, né? E pode aparecer depois também, mas já nesses sintomas iniciais, a pessoa viu que não está se sentindo bem, procurar um serviço de saúde para ver se é compatível mesmo com os sintomas de dengue, mas também avaliar se tem algum risco ou se necessita ou já de uma hidratação venosa mesmo, se vai ser só oral, ou seja, o plano de tratamento dessa pessoa e de seguimento dessa pessoa. Mas eu gostaria muito também assim de solicitar à população eliminar criadouros, seja no seu local de trabalho, no seu domicílio, no peridomicílio. A gente cansa de ver vasilhames jogados até mesmo nas calçadas, nas ruas, até o recolhimento disso, não é? Então a gente está sempre vendo também as pessoas jogarem lotes vazios, depois então queixam que os lotes estão com criadouros, mas quem são essas pessoas que estão jogando lixo nesses lotes, né? Então a gente tem que estar muito consciente do risco para a nossa família, porque ele primeiro vai picar as pessoas naquele domicílio. Tá certo. Mas também para os seus vizinhos. É isso mesmo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Maria Tereza, e pela presença aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Hoje falamos sobre dengue, zika e chikungunya. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. O programa volta na próxima semana.